23h40, o vigia vê algo à frente. Primeiro uma sombra, depois um contorno. Depois a certeza iceberg. O telefone toca na ponte iceberg bem à frente. Agora escuta isso com atenção. O Titanic ainda podia sobreviver naquele momento. Sim, sobreviver, porque o impacto não era inevitável. A forma do impacto é que decidiu tudo. E foi nesse segundo que aconteceu o erro. Não foi o iceberg, foi a manobra. O primeiro, o oficial William Murdoch reagiu como qualquer oficial treinado na época reagiria, tudo a estibordo, motores reversos. Desviar sempre foi a resposta padrão, sempre. Porque em navios menores isso funciona. Mas o Titanic não era navio comum. Era um colosso de mais de 46 mil toneladas. E colossos obedecem física diferente. Ao inverter os motores, a capacidade de giro diminui. A hélice central não podia operar em marcha ré da mesma forma que as laterais. Isso reduziu o controle direcional. E enquanto o navio começava a virar, a distância diminuía. Agora vem a parte que quase ninguém analisa. Se o Titanic tivesse colidido frontalmente com o iceberg, o dano seria concentrado. 2, talvez 3 compartimentos. Ele sobreviveria. A estrutura foi projetada para isso. Mas ao tentar evitar completamente o impacto, o navio raspou lateralmente. E esse raspão abriu múltiplos pontos. Não um buraco gigante, mas 6 compartimentos comprometidos. 6 vezes 6 ultrapassam o limite estrutural previsto. Esse foi o ponto matemático de não retorno. Murdoch não errou por incompetência. Ele errou por padrão mental. Desviar é sempre melhor que bater. Esse reflexo salvou milhares de navios antes. Mas decisões sob pressão são baseadas em histórico. E histórico não previa um navio daquele tamanho, naquela velocidade, naquela noite específica. O cérebro humano prioriza ação imediata sobre cálculo profundo. Ele agiu em segundos, mas a física exigia outra resposta. E segundos não permitem revisão filosófica. O Titanic estava a aproximadamente 22 nós. Quase sua velocidade máxima, mesmo após avisos de gelo. Reduzir velocidade teria aumentado o tempo de reação, mas havia pressão invisível chegar cedo. Manter reputação, demonstrar capacidade. Não havia ordem direta para bater recorde, mas havia expectativa, e expectativa molda decisões. A combinação foi fatal. Alta velocidade, manobra evasiva. Massa gigantesca, água congelante. Resultado, dano distribuído. Presta atenção nisso. O erro não foi tentar evitar o iceberg. O erro foi tentar evitar completamente. Se o desvio fosse parcial, se o impacto fosse controlado, talvez apenas a proa fosse esmagada. Mas ao raspar lateralmente, o casco abriu como zíper. Rebites cederam sob pressão. Placas se separaram. Água entrou não em explosão, mas em infiltração progressiva. E infiltração progressiva é traiçoeira, porque não gera pânico imediato, gera atraso. Os compartimentos foram projetados para resistir a 4 inundados simultaneamente. 4. Foram 6. Quando o quinto começou a encher, a equação mudou. Quando o sexto começou, o destino estava selado. Não havia bomba que revertesse aquilo. Não havia manobra posterior que salvasse. Não era mais questão de habilidade. Era aritmética, e a aritmética não negocia. O mais assustador, ninguém percebeu que aquele segundo decidiu tudo. Não houve explosão, não houve impacto dramático. A maioria dos passageiros nem sentiu. Alguns acharam que era vibração leve, outros continuaram conversando. Mas naquele silêncio discreto, a matemática já estava funcionando e ela não pararia. Se velocidade fosse menor, se colisão fosse frontal, se motores não fossem revertidos, se compartimentos fossem mais altos, se comunicação fosse diferente. Existiam múltiplos pontos onde o resultado poderia mudar, mas apenas um segundo concentrou todos. E foi esse segundo que selou o destino. Não por maldade, não por incompetência, mas por lógica aplicada ao cenário errado. E aqui voltamos ao que realmente importa. O erro humano não foi ignorância, foi confiança na própria experiência. Foi aplicar regra antiga à situação inédita. Isso acontece até hoje. Sistemas avançados, tecnologia moderna, protocolos consolidados. E um cenário novo surge. E o instinto responde antes da análise. E quando percebemos, já é tarde.
O Titanic não reagia como navios comuns. Ele deslocava mais de 46 mil toneladas. Isso significa que qualquer mudança de direção exigia distância, muita distância. Quando Murdoch ordena tudo a este bordo, o leme gira. Mas o navio não gira imediatamente. Primeiro há resistência, depois resposta gradual. E enquanto essa resposta acontece, a inércia continua empurrando o casco para frente. Em alta velocidade, isso se torna crítico, porque virar exige perda de energia linear. E energia linear só se dissipa com tempo, tempo que não existia. O iceberg foi visto a aproximadamente 500 metros. Em 22 nós, isso representa menos de 1 minuto. 1 minuto para mover uma estrutura do tamanho de um quarteirão flutuante. A matemática já estava contra eles. Aqui está um detalhe técnico que poucos discutem. Ao ordenar reversão dos motores laterais, a água que passava pelas hélices mudou o fluxo. Isso reduziu a eficiência do leme. O leme depende do fluxo de água para gerar força direcional. Menos fluxo, menos capacidade de virar. Ou seja, na tentativa de evitar colisão total, reduziu-se capacidade de manobra. Essa combinação é cruel, porque parece lógica, mas cria consequência oposta. Não foi decisão irracional. Foi decisão parcialmente correta aplicada sob condição limite. E condição limite não perdoa a imprecisão. Análises modernas simulam cenário alternativo. Se o Titanic tivesse mantido motores à frente e colidido frontalmente, a estrutura reforçada da proa absorveria impacto. 2 ou 3 compartimentos comprometidos. O navio permaneceria flutuando. Seria um desastre constrangedor, mas não fatal. Isso é desconfortável, porque significa que o instinto de evitar impacto transformou colisão sobrevivível em dano distribuído fatal. E aqui está a ironia. A tentativa de salvar o navio selou seu destino. O casco do Titanic não foi aberto como lata gigante. Ele foi comprometido em múltiplos pontos pequenos. Imagine pressionar zíper sob tensão. Quando um ponto cede, a força se distribui ao próximo. Rebites saltaram, placas se afastaram levemente. Não houve buraco de 90 metros. Houve infiltrações sequenciais. E infiltração sequencial é invisível nos primeiros minutos. Essa invisibilidade atrasou reação emocional. E atraso emocional reduz urgência. Murdoch teve segundos, não minutos. Não consulta técnica, não cálculo estrutural. Somente treinamento e reflexo. O cérebro humano sob pressão prioriza evitar obstáculo visível. Ele não projeta cenários estruturais complexos em fração de segundo. Ele reage. E reação não é análise. Isso não é crítica, é biologia. Mas quando biologia encontra engenharia extrema, limites aparecem. E naquela noite, limite apareceu. Vamos juntar os fatores. Alta velocidade. Distância curta. Manobra evasiva completa. Motores revertidos. Fluxo reduzido no leme. Impacto lateral distribuído. 6 compartimentos. Temperatura extrema. Nenhum desses isoladamente é fatal. Mas juntos, criaram inevitabilidade matemática. Inevitabilidade não anuncia chegada. Ela simplesmente acontece. Quando o 5º compartimento começou a encher, Thomas Andrews já sabia. Não havia cálculo alternativo possível. A água transbordaria. Compartimentos não eram selados até o topo. A inclinação faria o resto. A partir desse momento, o Titanic não estava mais em perigo. Estava condenado. Mas condenação estrutural não é perceptível visualmente de imediato. Isso cria falsa esperança. Esperança que consome tempo. E tempo era o recurso mais precioso naquela noite. Curiosamente, a manobra nunca foi amplamente criticada na época, porque era o protocolo esperado. Isso revela algo ainda mais inquietante. O erro não estava fora da lógica vigente, estava dentro dela. E erros dentro da lógica são os mais perigosos, porque parecem corretos até o resultado final. E só depois parecem óbvios. Então qual foi o erro humano? Não foi virar, não foi desacelerar, não foi ignorar física. Foi confiar que o procedimento padrão seria suficiente para cenário extraordinário. Foi aplicar regra comum a evento extremo. Foi não imaginar que aquele navio exigia resposta diferente.
E isso acontece sempre que tecnologia ultrapassa a experiência acumulada. Em colisão, não foi o momento decisivo. A manobra foi. O segundo em que o leme girou. O segundo em que motores foram revertidos. Ali o Titanic deixou de ser navio em risco e tornou-se estrutura condenada. Mas ninguém sabia, e talvez essa seja a parte mais perturbadora. Grandes erros raramente parecem grandes no momento em que acontecem. Eles parecem apenas decisões rápidas. E decisões rápidas moldam história. Décadas depois, engenheiros navais reconstruíram o cenário digitalmente. Modelos computacionais simularam velocidade, ângulo, distância e impacto. E o que os dados mostraram é desconfortável. A colisão frontal teria sido menos destrutiva. O impacto lateral distribuído foi matematicamente pior. Simulações mostram que, ao manter potência à frente e virar levemente, o dano poderia ter sido concentrado. Mas ao inverter motores, reduziu-se fluxo no leme. Reduziu-se capacidade de curva. A raspagem tornou-se inevitável. Não foi teoria especulativa, foi cálculo. E cálculo remove emoção. Ele apenas mostra consequência. Durante anos, imaginou-se um rombo colossal, algo cinematográfico. Mas análises submarinas mostraram outra coisa. Pequenas fendas, múltiplos pontos comprometidos. Nenhum rasgo único absurdo. Isso confirma que o desastre não foi explosivo, foi cumulativo. Cada pequena abertura adicionou água, cada entrada aumentou o peso. Cada aumento de peso ampliou inclinação, e inclinação acelerou tudo. É assim que sistemas complexos colapsam, não com estrondo inicial, mas com progressão inevitável. No momento da manobra, havia sensação de ação. E a ação transmite controle, mesmo que seja ilusório. O cérebro humano prefere agir a permanecer passivo. Colidir frontalmente exigiria manter rumo. Isso parece contraintuitivo, parece errado. Mas às vezes o que parece errado é estruturalmente melhor. O problema é que ninguém ali tinha tempo para pensar em teoria naval alternativa. Havia apenas segundos, e segundos favorecem instinto. Não reflexão, Murdoch era experiente. A tripulação era treinada. Mas ninguém havia treinado colisão com iceberg em navio daquele porte. Não existia simulação. Não existia protocolo específico para aquele cenário exato. Treinamento prepara para padrão conhecido. Mas o Titanic não era padrão conhecido. Era novidade absoluta, e novidade exige resposta inédita. Mas sob pressão, humanos recorrem ao conhecido. E o conhecido não era suficiente. Após o raspão, silêncio. Nenhum estrondo devastador, nenhum tremor catastrófico. Apenas vibração leve. Esse detalhe foi fatal. Porque a ausência de dramatização reduz percepção de emergência. Se houvesse explosão clara, talvez evacuação começasse antes. Talvez urgência fosse maior, mas infiltração silenciosa engana. Ela cria a ilusão de estabilidade, enquanto matemática já trabalha nos bastidores. Vamos olhar pela ótica geométrica. O impacto frontal concentraria força em ponto reforçado. Um raspão lateral distribui força ao longo de metros, mais pontos vulneráveis expostos, mais rebites tensionados, mais placas desalinhadas. O Titanic foi projetado para suportar dano localizado, não dano longitudinal distribuído. Essa diferença estrutural foi decisiva. E ela nasceu no ângulo da manobra. É perturbador perceber que a decisão foi tomada em fração de minuto e que não havia possibilidade real de corrigir depois. Quando perceberam a extensão do dano, já era tarde. Isso revela algo profundo sobre decisões críticas. Algumas escolhas são irreversíveis no instante em que são feitas. Irreversibilidade raramente anuncia a chegada, ela simplesmente se instala. A lição não é não desvie. A lição não é colhida frontalmente. A lição é protocolos padrão não garantem sucesso em cenário extraordinário. E quanto maior a inovação, maior deve ser a revisão de respostas automáticas. O Titanic era maior que qualquer precedente, mas as respostas continuaram baseadas em precedentes menores. Essa é a raiz do erro. Esse padrão reapareceu inúmeras vezes na história moderna. Quando sistemas ultrapassam experiência acumulada, instinto pode não acompanhar. Tecnologia avança. Treinamento permanece baseado no passado. E quando evento extremo surge,
A decisão parece correta no momento, até que consequências se revelam. O Titanic não foi exceção, foi exemplo. Mas existe algo ainda mais inquietante. A manobra selou o destino estrutural. Mas não foi o único erro daquela noite. Porque mesmo após a colisão, ainda havia tempo para salvar mais vidas. E decisões posteriores amplificaram o desastre. No próximo episódio, vamos desmontar os minutos que se seguiram. Os avisos ignorados, a velocidade mantida, a hesitação fatal e a decisão que custou milhares de vidas. Porque o Titanic não afundou em um único segundo. Ele afundou em uma sequência. E essa sequência ainda não terminou.